Sete sinais de alerta que você tá fazendo dinheiro como homem. Letícia, como assim que eu já te explico o porquê tá tão pesado você fazer dinheiro e sustentar esse dinheiro. Eu sou Letícia Nigro, muito prazer, eu sou idealizadora do Espaço Próspero, um espaço de wellness financeiro, bem-estar financeiro. Eu acredito piamente que para você sustentar uma vida leve, uma vida próspera, você precisa desbloquear as suas raízes financeiras e fazer disso um estilo de vida. Com consistência, disciplina, um pouquinho por dia, você olhar para dentro para expandir, crescer e ter resultados financeiros para fora. Então vamos lá, já curte esse vídeo aqui que eu vou te explicar que sinais são esses. Mas antes de te falar quais são os sinais, a gente tem que entender que existe um modelo que nós mulheres compramos, que é o modelo de sucesso do homem. Então, o homem, ele tem um modelo de sucesso. E aí eu te pergunto qual é o seu modelo de sucesso. Por exemplo, eu quando eu ingressei no mercado de trabalho há mais de 20 anos atrás, ninguém me ensinou como trabalhar. Eu fui pegando um pouquinho, por pouquinho, e aí eu entendi o quê? Que o modelo de sucesso era aquele que a sociedade valorizava. Era o bater metas, me atropelar. Gente, eu era um trator, não respeitava as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha intuição. Era bater meta, gerar resultado, não parar, tá no piloto automático, vendendo, vendendo, fazendo. Era também uma bombeira, sempre precisava apagar um incêndio. Esse era o modelo de sucesso que eu tinha. E aí o que começou a acontecer? O corpo sentiu. Então meu corpo ele foi dando sinais até que eu pirei, até que eu comecei a entender que pode ser mais leve. Mas como pode ser mais leve? Se eu estiver no meu lugar de potência no mundo, o meu lugar de mulher. E aí, quais foram os sete sinais que eu entendi que eu estava gerando dinheiro como um homem e não como uma mulher? Primeiro, antes de falar dos sinais, eu não tinha ideia qual era o meu modelo de sucesso. Então, eu convido você a pegar papel e caneta e escrever qual é o seu modelo de sucesso. Para quê? Para você começar a ensinar ao seu cérebro uma nova forma de sucesso. E aí vamos lá então para o primeiro alerta, que é se você é aquela mulher que corre o tempo todo sem parar. Então, se você vive em função da agenda, se você não faz pausas, sabe o descansar com culpa? Conhece? Você não respeita seus ciclos. Lembrar que nós, mulheres, somos cíclicas. Então, o nosso ciclo é como as fases da lua. Muda 4 vezes por mês. A gente morre e nasce todo mês. O nosso corpo, biologicamente, é diferente de um homem. E o que que a gente vem tentando, nos esforçando demais, desde a primeira Revolução Industrial? A gente seguir, fazer a mesma coisa que o homem, trabalhar como o homem. Só que o homem não tem esses 4 ciclos no mês. Aí o que que acontece? A gente se atropela. A gente atropela os nossos sentimentos, as nossas emoções e as necessidades do nosso corpo. Então, se você é uma mulher que não faz pausas durante o seu dia, você se sente culpada por descansar, e descansar não é rolar o celular, né? A gente tá lá, Mara, no sofá, tô descansando, tô rolando TikTok, Instagram, papapá. Isso não é descansar. Descansar não é lavar louça escutando podcast. Descansar é descansar mesmo, sabe? Plena na rede, tranquila, num estado de presença. Isso é descansar. Se você sente culpa, é um sinal de alerta que você está gerando dinheiro como um homem. Segundo ponto, o sinal de alerta que você está gerando dinheiro como homem é o dinheiro sai e entra na mesma velocidade. Então você gera o dinheiro e ele vai embora na mesma velocidade. Então, se você não consegue acumular
criar reservas, não consegue se planejar. Então até entra dinheiro, mas você vive naquela vida caótica, sem planejamento, sem organização. O planejamento e a organização é uma função do nosso feminino. Imagina, para a gente gera uma vida 9, 10 meses, existe um planejamento para isso. Então a mulher, ela tem uma visão de longo prazo, uma visão de planejamento. E se você tá numa vida caótica, é porque você não tá no seu lugar de potência como mulher. Terceiro ponto. Ah, um ponto importante, né, que eu já comentei, inclusive na minha história, é que se o dinheiro entra e sai na mesma velocidade, você pode estar sendo uma apagadora de incêndios. Então você sente que você é aquela mulher magnética de problemas, toda hora tem um problema, tem uma bucha para enfrentar e tá lá se sentindo super útil porque você está resolvendo problemas, você também não está no seu lugar de mulher, porque a mulher confia, a mulher ela flui. Terceiro ponto, o seu valor pode estar atrelado a resultados imediatos, a se sentir útil. Ou seja, se eu não sou útil, eu não tenho valor. Se eu não gero resultados, eu não tenho valor. Se eu não atinjo metas, eu não tenho valor. Então, isso daí acontece bastante, vem muito da nossa infância, quando você atrelou o valor a resultados imediatos, a alta performance. Se você sente que o seu valor ele está atrelado a algum desses pontos, você está fazendo dinheiro como um homem. Porque o dinheiro, ele não pode validar quem você é. Você tem valor independentemente do quanto você gera, do quanto você gasta. Agora, numa sociedade capitalista, o que a gente vê a sociedade? A gente vê a sociedade falando: se você não tem um carro importado, você não tem valor. Se você não tem uma casa X, você não tem valor. Se seu filho não estuda na escola Y, não tem valor. E aí você acaba se desvalidando. O que é muito importante aqui? Anote. Valor é subjetivo. O que tem valor para mim, Letícia, pode ser que não tenha valor para você. Por isso, deixo aí como uma lição de casa um exercício, que é você escrever o que tem valor para você. Porque se você não sabe o que tem valor para você, você vai acabar caindo na onda de rede social, você não vai conseguir saber o que tem valor para o outro, e aí você não vai exercer a sua intuição, o seu valor e a sua empatia com o outro. Enquanto, antes de ir para o quarto sinal que você pode estar gerando dinheiro como homem, já segue Letícia aqui no YouTube, já segue Letícia no Spotify, em todas as plataformas. Temos o nosso podcast também, Chá Próspero, e comenta o que você está achando desse vídeo, compartilha com as amigas. Me ajuda a expandir para as mulheres terem uma relação cada vez mais leve e próspera com o dinheiro. Quarto sinal que você pode estar gerando dinheiro como um homem. O medo do futuro. Então, lembra que eu falei? Se você não faz um planejamento, se você não tem uma visão de longo prazo, você não está no seu lugar de mulher e de potência. Ora, Letícia, por que isso? Porque imagina, quando a gente tem um filho, a gente quer que ele viva, a gente pensa no futuro. A gente tem que pensar no futuro porque nós somos mães. Então a mulher naturalmente tem toda essa visão de longo prazo, ela já fica pensando na saúde, na escola e tem todo esse planejamento. Se você está vivendo o dia, o presente, você pode não estar exercendo essa habilidade, essa visão de longo prazo que a mulher tem. Outro ponto é que nós somos cíclicas, como eu disse, como a minha querida mentora Nevenka Garcia, ela fala. Então o nosso corpo, a gente sente todo mês ele nascendo, morrendo, menstruação. Lembra? A gente menstrua, e aí o que acontece quando a gente menstrua? Algo morre para algo nascer, algo morre para algo nascer. Então, o nosso corpo, ele tem um planejamento todo mês, tem um ciclo. Isso daí nos dá também, o nosso corpo já prepara a gente para a gente viver de um ciclo, viver de uma visão, um longo prazo. A gente tem isso. E a gente tem alguns marcos na nossa vida. Quando a gente menstrua, quando a gente engravida, na nossa menarca. Então,
o próprio corpo da mulher, ele já tem uma visão de longo prazo. Você sabe mais ou menos quando você vai menstruar, você sabe mais ou menos aí a idade que você tá mais fértil, você sabe o momento, né, que você tá mais fértil, você sabe mais ou menos a idade que você vai entrar na menarca. O nosso corpo já tem essa visão de longo prazo. Por isso que é sempre importante a gente estar conectada com esse corpo maravilhoso que Deus nos deu. Quinto sinal é a fadiga e a autossabotagem. Então, se você é aquela mulher que vive cansada, vive sobrecarregada, então você gera dinheiro, mas você vive sobrecarregada. Você vive carregando um monte de responsabilidade que não é sua, você não está no seu lugar. Você não está no seu lugar de potência como mulher. Outro ponto, você conquista os seus resultados, mas você não celebra. Sabe aquela situação que nunca é o suficiente? E aí você não celebra a conquista e você também pode ser aquela mulher que gera dinheiro e acaba não desfrutando do dinheiro. Eu até tenho duas clientes que entraram no Espaço Próspero, uma no programa Sustentação e uma no programa Raízes Financeiras, que essa era uma grande dor delas, porque elas tinham dinheiro guardado, reserva de emergência, investimento, mas elas sentiam dó de gastar o dinheiro. Elas não conseguiam desfrutar desse dinheiro. Tem uma que ela ia viajar e não contava para a mãe, porque ela não tinha coragem de falar o valor da diária do hotel. Então, isso é algo com muita dor, é uma desarmonia na relação com o dinheiro, e você não está no seu lugar de potência, no lugar de alto valor, de valorizar o seu trabalho, valorizar o seu dinheiro. Sexto sinal que você pode estar gerando dinheiro como homem é a desconexão com o prazer de viver. Você não gasta dinheiro no que realmente tem valor para você. Lembra que eu falei há pouco tempo? Escreve o que tem valor para você. Por quê? Porque o que tem valor para mim brilha meus olhos, tem alegria, tem diversão, e é nessa vibração energética que a gente gera dinheiro, que o dinheiro vem, que a gente se torna magnética. Então, quando você está gastando dinheiro para descompensar algo, para compensar, melhor, alguma dor, você pode estar gerando dinheiro como um homem. Então, por exemplo, eu gero dinheiro e aí chega sexta-feira, eu falo, ah, eu mereço um casaco da Zara. Vou lá e compro o casaco. Sendo que o meu armário já tá cheio de casaco. Ou eu tinha um muito desse que era coleção de cremes. Então, eu sempre tava comprando um creme e nunca acabava com os cremes. Aí eu fazia coleção de creme, de sapato, de roupa. Tem valor pra mim? Gente, roupa tem valor pra mim. Mas ser acumuladora, não. Creme tem valor pra mim? Tem valor pra mim. Vamos primeiro usar um creme, tá acabando, vou lá e compro outro, né? Minimalismo financeiro. Isso é a Letícia. Então, o que que tem valor pra você? Você tá gastando dinheiro com sabedoria, que é no que tem valor pra você? Gastar dinheiro é muito importante, desde que isso tenha valor pra você e para a sua família. E aqui é um ponto muito importante, porque se você tem filhos, o que tem valor para um filho pode ser que não tenha valor para o outro filho. Como que você percebe isso? Você sabendo o que tem valor para você. Aí você consegue perceber nas pessoas o que tem valor para cada uma. E quando a gente presenteia alguém, a gente presenteia em algo que tem valor para ela, né? Eu falo muito, vou dar um presente para minha filha, mas eu tô dando algo que tem valor para ela ou algo que tem valor para mim? Que eu não tive às vezes na minha infância e eu não preciso dar uma chuva de Barbie para minha filha, mas isso tem valor para ela? Então, isso é um exercício muito importante. Por isso que eu falo que o meu trabalho ele é um estilo de vida. Ele é um pouquinho por dia, golinho por dia, porque são percepções. Então, você vai fazer esse exercício do valor e vai perceber daqui a um tempo que mudou, porque nós mudamos, a gente amadurece. Então você vai, quanto mais você vai percebendo, mais você vai tendo clareza do que tem valor para você e do que não tem valor para você. Porque mais importante do que saber o que tem valor é o que não tem valor. Aí você consegue se posicionar e falar não. Algo que a gente sabe que para muitas pessoas
mulheres, homens, é muito difícil na nossa sociedade, que é se posicionar, porque as pessoas ficam ali querendo agradar todo mundo, mas aí isso é um outro vídeo. Outro ponto que você está desconectada com o prazer de viver é se você é uma pagadora de boletos. Se você se sente presa em ficar pagando conta, em ficar pagando dívidas, em obrigações, é uma prisão. Se eu não pagar isso, o que que vão achar de mim? Aqui eu vou dar um exemplo pessoal. Eu pagava um seguro de vida e eu entendi que para aquele momento de vida que eu tava, eu preferia investir o dinheiro dentro do meu negócio, na obra da minha casa e não fazer sentido para mim naquele momento. E aí eu percebi isso e o que que eu fiz? Eu não renovei o seguro. E então eu não fiquei presa àquilo. Só que isso não foi de imediato, por isso que é um estilo de vida. Porque eu recebi primeiro o aviso que eu ia ter que ter o dinheiro na minha conta. Eu coloquei o dinheiro na minha conta, mesmo aquilo sendo muito pesado pra mim. E aí, de repente, a seguradora não debitou. E aí eu falei: isso é um sinal. Isso é um sinal. E aí eu entendi que não era pra mim aquele momento. Então, perceber, faça um exercício em perceber quais são as contas que elas estão pesadas pra você e que você paga naquele sofrimento, não quero mais pagar. Claro que, como adultos, tem contas que precisamos pagar. Ai, Letícia, eu vivo de aluguel, tem que pagar aluguel. Ai, Letícia, não quero pagar imposto. Isso daí é um assunto para outro dia, porém adultos cumprem responsabilidade. Se você é uma cidadã, você tem que pagar imposto. Quero pagar menos imposto, contrata uma ótima contabilidade para ver quais são as arestas da lei que você pode pagar menos imposto. Isso não justifica, independentemente de qual é o seu lado político, o não pagar impostos. Ok? E o sétimo e último sinal é a sensação de sempre estar em dívida com alguém, com o papai, com a mamãe, dívida com os clientes. Então, ser sempre aquela pessoa que dá demais, faz trabalho de graça, não cobra, porque você sempre sente que está em dívida. E às vezes seus clientes não conseguem nem receber o quanto você tem para dar. Lembra do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou, eu recebo. Tem que ter um equilíbrio, senão vai ficar pesado para um dos lados. E para a gente honrar esse equilíbrio entre dar e receber desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem nos comentários e compartilhem com o máximo de número de mulheres que vocês puderem esse vídeo, o meu trabalho, e postem lá no Instagram, @aleticianegro. Gratidão.